A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @Miller_Ofertadim, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena, no decorrer de toda essa live estou aqui para agir como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Não só ministrando a palavra do Senhor Deus, como também trazendo a oportunidade a cada um de vocês de participarem, de interagirem, de tirarem suas dúvidas. Então se apresente deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Deus, já alcançamos mais de 40 países através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, neste momento, dando continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Também estamos chegando de maneira física em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Ou seja, se no seu município tem 10.000 pessoas, no mínimo 200 pessoas estarão sendo contratadas para trabalhar junto conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou em Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. E isso independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. Basta você entrar em contato conosco no privado, pedir um de nossos templos físicos na sua região, pois estamos chegando com esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro não só recebe o salário, como também os necessitados que frequentarem o templo terão acesso constantemente ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos. Todos têm acesso a oportunidade, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então sejam novamente as ovelhas benditas, a igreja sal e luz, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também seu país, para que estejam tirando as suas dúvidas e abrindo as portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, a palavra dele e os anjos celestiais ajam em seu favor, em favor da sua família, para que vocês possam também se posicionar como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Pois também no decorrer dessa live eu estarei ministrando 4, dentre esses 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para que estejamos agindo com confiança, com atenção, assim como o Senhor Jesus determinou, para examinar tudo à luz das Escrituras Sagradas. E o Rafael de Maceió, Alagoas, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Nós temos aí as 409 capítulos para que possamos estar sempre, como o Senhor Jesus afirmou, vigiando e orando para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Apóstolo? Bom, eu saúdo a todos vocês com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero afirmar para vocês que cada uma dessas atividades, a paz, a alegria, né, a fé, são comportamentos, são atitudes, uma diferente da outra. Às vezes você pode ter uma só, mas você pode ter todas, pode também. Mas são patamares diferentes, tá bom? Exatamente. E agora eu quero comunicar a vocês também que é necessário que vocês aí abram portais celestiais para que vocês possam clamar o nome de Deus, invocar o nome dele e ele realmente te ouvir. Como que é isso possível, você abrir um portal celestial e ele clamar o seu nome e você ser ouvido? É necessário que você venha interagir com a palavra dele, interagir com a obra dele,
fazer a obra dele, porque na hora que você invocar o nome dele, é necessário que você fala o que você está fazendo e como você está fazendo, para que ele possa verdadeiramente examinar e te conceder aquilo que é necessário que você está pedindo. Muita gente fala, vamos orar ao Senhor. Ó, orar é muito bom, oração é mais ainda, mas invocar o nome dele não tem coisa melhor. Você vai em Salmo 91, você vai ver o que é invocar o nome dele, que mesmo naquela tribulação onde você estiver, ele falou que ele vai ouvir na hora. E invocar o nome dele só tem um jeito, você falar o que você está fazendo por ele. Como não Ezequias. O que você está dando a ele. Não é a sua oferta, não é o seu dízimo que vai fazer com que ele venha te ouvir na hora. Não, o que vai fazer é você estar trabalhando na obra dele. Por esse motivo também recebe de bom agrado. Nós somos a única igreja no mundo que dá oportunidade a todos trabalharem para o Senhor, fazer a sua obra e poder invocar. Nós somos a única. A única. Por esse motivo, nós colocamos aí 200 milhões de reais para as pessoas dizerem assim, qual é o tempo, se existe algum tempo mais eficaz, né, muito mais eficiente do que nós. Não existe. Mas mesmo assim, estamos aqui para poder se juntar com todos. O fato da gente falar que a gente é mais eficiente, a gente não estamos afirmando que o outro não é necessário. Cada um no seu quadrado, cada quadrado tem as suas obrigações e seus deveres. Por exemplo, um templo de 4 paredes, igreja, é necessário ter lá dentro o comer, o beber, o dormir, o vestir e o calçar para as pessoas. Aí ela pode funcionar, aí ela não está praticando iniquidade. Mas se ela estiver funcionando sem ter essas 4 atividades, ela está cometendo iniquidade, de maneira que todos que estiverem nela são condenados e todos que dizer que ela é sua também está condenado também. É a palavra do próprio Deus. O quê? Mateus capítulo 7. E Apocalipse capítulo 2. Então 3 também. Senhor, em seu nome nós expulsamos demônio, profetizamos, curamos enfermos, fazemos sinais e prodígios e maravilha. Apartai de mim, servo maldito, que eu não lhe conheço, que praticasse a iniquidade. O que é iniquidade? É isso, o templo está aberto, as pessoas não têm acesso ao comer, o beber, o dormir, o vestir e o calçar. Isso é iniquidade. O que é isso também é iniquidade também? As pessoas, todos eles não têm acesso a pregar a palavra de Deus. Quem prega a palavra de Deus é quem eu escolho. Opa, isso aí está errado. Isso é exceção de pessoas. Por acaso você... Que é iniquidade. É iniquidade, que é injustiça, tá bom? Por acaso você vai ter noção. Se na Escritura Sagrada afirma que o Senhor Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser e quanto Ele quiser também, não vai ser agora você que vai poder ter esse discernimento de saber quem Ele vai usar, como Ele vai usar, quanto Ele vai usar, quando Ele vai usar. Então, nessa hora que haja a oportunidade. E o Severino Jorge de Pernambuco, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Lembrando, todos aí estão interagindo. Então, aonde quer que você está, é necessário que você diga assim, meu nome é fulano de tal, o município é tal, a cidade é tal, ou o estado é tal, o país é tal. Por quê? Você vai estar... Você tem um histórico que os anjos do Senhor passam e vai anotando tudo que você está fazendo mediante na obra de Deus. E essa aqui é uma obra, é um ministério de Deus, que todos têm acesso para poder participar, todos agora, tá bom? Então você coloca aí o seu nome aí, procura a inteligência artificial, como é que eu faço isso, que ela vai te ensinar também. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Esse espaço da Igreja Sal e Luz é aberto para vocês todos poder interagir, para que todos possam invocar o nome do Senhor, tá bom? Muitíssimamente. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso em nossas vidas e através das suas vidas também, para mais honra e glória do Senhor Deus. Vou sortear agora o primeiro, dentre os 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades. A iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para estarmos vigiando e orando assim como o Senhor Jesus determinou. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz dela ou que ela é sua. E o nosso dever e obrigação, como igreja e sábios, não só não praticar elas, como também nos posicionar repreendendo e trazendo os elementos imateriais e oportunidades necessárias para que vocês também não só não as pratiquem, como também se posicionem repreendendo cada uma delas. Pois o Senhor Jesus afirmou que a igreja dele, as portas do inferno jamais irão resistir, porque é uma igreja viva, que se movimenta de casa em casa, fortificada, firmada e alicerçada na palavra e nos princípios do Senhor Deus. Nós somos uma igreja que somos a continuidade das cartas dos apóstolos. Exatamente. Nós falamos aqui, dentro de um minuto que a gente fala, os 4 cantos do mundo, todas as casas têm acesso às escrituras sagradas.
Isso é um dos motivos que nos faz mais eficientes, tá bom? Esse é um dos motivos, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu ele comentou, certíssima, parabéns. É tudo para mais uma glória de Deus. Então interagem aí conosco, abençoado. Tirem suas dúvidas, participem dessa live, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com os comentários abertos, para vocês interagirem conosco como Igreja Sal e Luz. E aqui, o número sorteado foi o número 73, que corresponde ao livro de Salmos, capítulo 146. É o primeiro livro que estará sendo ministrado. Lembre-se de escolher o número de 1 a 4, que logo mais, no final dessa live, eu estarei sorteando 4 números para que você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Jeremias Silva, de Mato Grosso do Sul, seja muitíssimo bem-vindo, capaz e graças a Deus. Abençoados, abrindo portas celestiais para que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de verdade, o exército de anjos celestiais dele, que está lá em Hebreus capítulo 1 e Apocalipse também, chegam até você a hora que você precisar de uma ajuda. É isso aí, parabéns aí. Todos aí seguem da mesma situação, que vocês vão estar só ajudando vocês mesmos, a família de vocês, os negócios de vocês, tudo vão ser bem melhor quando vocês interagem com a palavra de Deus. Porque no tempo de 4 paredes, você tem que ir lá para poder fazer um culto. Você não vai lá para poder assistir. Exatamente. Você tem que ir lá. Se você vai lá e está sentado, você está assistindo, você está errado. Então você tem que ir lá para poder interagir com a palavra de Deus. Milena, mas eu tô indo lá, eu quero fazer, mas não me estão dando a oportunidade de fazer. Aí entra o ponto. Quem está fazendo o culto, ministrando, falando que está ensinando, ministrando um culto, está errado, porque não está te dando a oportunidade. Se ele realmente estivesse fazendo um culto verdadeiro, você estaria tendo a oportunidade de participar e de interagir. Mas se você continuar insistindo em, mas tá bom aqui, Deus entende a vontade do meu coração, sem você buscar interagir, buscar praticar o certo, buscar adorar ao Senhor em espírito, verdadeiramente, aí acaba que a culpa vai ir por você também. Porque o fato que ele não está te dando aquela oportunidade ali, nós estamos dando a oportunidade você aqui de fazer isso na sua própria casa, com o telefone celular ali, você faz a obra do Senhor, vai para todos os estados, todo o município, conversa com todo mundo que você conhece, sem sair de dentro da tua casa, sem você correr nenhum risco, sem sair de dentro do seu automóvel, sem sair de dentro da tua empresa, você faz a obra do Senhor lá. Esse é outro motivo também que nos faz mais eficientes, tá bom? Você pode fazer a obra dele dentro da tua casa, da tua empresa, do seu automóvel. No tempo de 4 paredes você não tem essas condições. E o detalhe, completando o que a Milena está falando na parte do culto, porque na parte do culto, quando você vai um tempo de 4 paredes, a pessoa lá tem que dar as condições a você de fazer o culto. Exatamente. É isso que a Bíblia está escrito. Ele tem que te dar as condições de você fazer o culto em espírito e verdade. É ele que está lá, o líder, ou o obreiro, seja quem for que estiver lá, é que te tem que dar condições de você fazer o culto em espírito e verdade. Agora, se ele não está sabendo nem fazer, se ele não está fazendo, como é que ele vai ensinar você a fazer? Colando junto conosco também, você faz isso na tua casa e pronto. Como o Senhor Jesus mandou, se tiver algum problema, ele falou assim, vai na tua casa, no teu quarto, e lá ele vai falar contigo no oculto o que é necessário. Então é isso aí, tá bom? Não tem um versículo da Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus mandou alguém a um tempo de 4 paredes, mas sempre entrar no seu quarto, na sua casa, tá bom? Muitíssimo bem. E o Jeremias comentou, tenho dúvidas, em Apocalipse 22, 21, pode me explicar? Que está escrito assim, a graça... Aqui no final, o 21, acho que você pode ter errado o versículo, porque aqui está a graça do Senhor Jesus seja com todos. Mas antes desse versículo, aí tem uma parte muito importante. Bom, aí não, tudo bem. Se ali foi ali que o Espírito Santo está querendo falar contigo. Então, o que está escrito lá? A graça do Senhor Jesus seja com todos. O que está dizendo? Que a obra do Senhor Jesus é para todos. Exatamente. Isso aí, a obra do Senhor, porque a graça é obra, jovem. Então, nisso aí... Te ensinaram errado, falando que a graça é um dom imerecido? Não é isso que afirma as Escrituras. Que a graça é a obra que o Senhor Jesus fez para que todos nós hoje pudéssemos alcançar a salvação. Tanto é que o apóstolo Paulo afirma que não só ele havia recebido uma graça, como também todos os seus discípulos haviam recebido uma graça. E aquela graça eles estavam colocando ela em prática com frutos. Exatamente, porque cada um tinha uma atividade realmente de trabalhar na obra do Senhor. Então, nisso aí, no acaso que você hoje está colado conosco, que está nos ouvindo, e aí você vai ler justamente lá em Apocalipse, e aí você encontra lá justamente certinho, que está referindo o quê? Que você tem que fazer a sua obra. Como é que você vai fazer a sua obra? Junte-se a nós,
Pega o seu telefone e começa a comunicar para esse município aí, ó, fulano, tem as 12 igrejas virtual tá lá, as 12 igrejas virtual dá oportunidade a vocês e tal. Mas os outros não vão querer receber. Você vai receber, rapaz. Você faz e divulga essa obra, vai divulgando para A, para B, para C, para todo mundo, e você está fazendo a sua obra. Isso é graça, tá bom? Isto é graça, tá bom, pessoal? Ele comentou agora, entendi, obrigado. Isso aí, mais alguma pergunta aí? Outros que tiver alguma pergunta, manda eles perguntar até nós, tá bom? Exatamente. Entre em contato conosco, se apresente no comentário, deixando sua cidade, seu estado ou também o seu país, para participarem conosco, abrirem portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para que o Senhor nosso Deus e os seus anjos ajam em seu favor, em favor da sua família, para mais honra e glória. Temos os 12 livros também, né? Exatamente. Tem aí a minha coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Se você quer ter a garantia de que a sua vida, tanto profissional, financeira, como também a sua vida espiritual, ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória nosso Senhor Deus, adquira essa coleção completa de 12 livros. Pois assim como o reino não se constitui só por palavras, assim também esses 12 livros não são palavras vazias, são palavras verdadeiras, com autenticidade, firmada nas escrituras sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e trazendo uma garantia de todos aqueles que compram esses 12 livros, ou aqueles que se afiliam a nós e se tornam vendedores desses livros, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum com estoque, nem com logística, nem com entrega, sem você ter custo algum. Você tem aí a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Basta entrar em contato conosco no privado para se tornar um vendedor desses livros, tendo a sua comissão de 30% sem você ter custo nenhum, ou então para adquirir já a coleção completa nessa rede social, no comentário fixado ou na descrição da live. E outras redes sociais você encontra o link na minha bio, do meu canal, @milaofertadim. Mais uma vez aí, ó, você vê que você já está fazendo a obra do Senhor também, divulgando esse livro, vendendo desses livros, e as pessoas que compram estão fazendo a obra, e aquele que vai falando também está fazendo a obra, porque é direcionado 100% para a obra do Senhor. E você vê assim, e na obra do Senhor, assim, você não tem que entrar com uma continha em dinheiro, não. Você simplesmente se coloca lá como vendedor, você vai ligar para um fulano, dá para poder comprar esse livro aí para poder ajudar a obra? Dá para poder comprar esse livro aí para poder ajudar a obra? E quer dizer, as pessoas vão comprar e você automaticamente também está recebendo o seu salário. 30% é teu. Porque ninguém trouxe nada para essa vida, ninguém vai levar nada. Nós estamos aqui só vivendo um tempo, vivendo um momento. Estão peregrinando, como está escrito na Bíblia Sagrada, entendeu? Então, você divulgar, oferecer esse livro, você também está fazendo a obra. Você está vendendo o livro agora? Eu estou fazendo a obra do Senhor. E as pessoas que compraram esses 12 livros ainda já têm a garantia de terem a sua vida profissional, financeira e espiritual transformadas. Para você ver como você não está beneficiando a si próprio ou apenas a obra, mas sim toda pessoa em que você leva verdadeiramente aquilo que é da parte do Senhor Deus. Tem uma pessoa agora que ela está desempregada agora e ela não está conseguindo arrumar dinheiro em lugar nenhum, aquele negócio. Ô, fulano, oferece esse livro aqui que o Espírito Santo vai dedicar. Oferece, tá aí, você se torna um vendedor desse livro. A pessoa vai oferecer para um fulano, você pode me ajudar? Compra um livro desse, você vai estar me ajudando. Compra os 12 livros, você vai estar me ajudando. Por que de quê? Porque eu vou ter 30%. 30% vai bater na minha conta assim, ó, gastar nada. Você tem que dar R$1 para nada. Por isso que é de Deus, tá entendendo? Examine os frutos, porque da forma que é, você vê assim, é Deus. Pronto, você vê Deus em espírito e verdade. Participe e venha interagir conosco. Nós estamos aqui para poder juntar as igrejas, juntar. Nenhuma igreja no planeta Terra, a bandeira dela, ela pode levar sozinha. Ela tem que levar a bandeira da outra também, das outras também. Nenhuma igreja, a Batista não pode andar sozinha, a Assembleia não pode. Mas nós somos milhares de igrejas. Não, vocês são milhares de membros que, na verdade, as células de vocês estão falecendo, que eu não posso falar a palavra correta, tá bom? Então estão falecendo, estão falindo, e estão realmente sendo eliminadas elas. Por quê? A Assembleia, ela é um membro do corpo do Senhor, ela nunca vai ser uma igreja do Senhor sozinha. A Batista, ela é um membro do corpo do Senhor, ela nunca vai ser o corpo do Senhor sozinho. E todas as células que estão com elas precisam do corpo para poder se alimentar. Tem coisas que Deus revelou a mim, revelou ao Valdemiro, revelou ao Silas Malafaia,
E quer dizer, as pessoas vão terminar perecendo quando há essa divisória. Não, você tem que ser da minha igreja, você tem que ser, não pode ser... Gente, você tem que participar de todas aquelas que vai vindo, você participa e você vai o quê? Examinando cada uma delas. A vez que lá na época dos apóstolos do Senhor Jesus começou a tentar haver essa divisória, essa separação, essa picuinha, o apóstolo Paulo chegou e perguntou: vem cá, foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Foi Apolo o vosso mestre, o vosso Senhor? Então vamos examinar com muita atenção. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Ali o apóstolo Cristo Paulo não deixa pode claro, ser dividido. Cristo não pode estar dividido. Deixando claro como não importa a sua bandeira, a denominação, a sua placa, porque nada disso aí vai te conduzir à salvação, mas pode fazer com que você perca, se você não honrar mais aquilo que é princípio do Senhor do que aquilo que é princípio do homem. Pois lá em Atos capítulo 5, versículo 29, os apóstolos afirmaram: nos importa obedecer a Deus antes dos homens. E aí quando ele diz, dá honra àquele que te dá honra. O quê? Pensa a igreja que te honra, aquela igreja que dá condições a você de fazer a sua obra, como está escrito. É essa aí. Você pode até conhecer o outro líder lá, mas nessa aqui, é espiritual, nessa aqui, fulano, eu tenho conhecimento lá, então eu estou ofertando lá, estou dizimando lá, porque eu estou vendo que está sendo melhor, poxa. Você tem que cuidar da sua vida espiritualmente, da vida da tua família que você ainda quer ter ainda, ou que você já tenha. Porque senão, se você for injusto, certamente você vai adquirir também justiça. Temos que juntar todas as igrejas, mais uma vez afirmando, nenhuma igreja no planeta Terra ela pode andar sozinha. Ela tem que andar no mínimo com umas 2 bandeiras, no mínimo umas 2. Exatamente. Isso quer dizer, quando você entrar na Batista, você fala assim, ó, tem aqui, ó, tem a Assembleia aqui, tem a Universal aqui. Vai na Universal, a Universal fala assim, ó, tem a Igreja da Graça aqui, tem a Deus e Amor aqui. Nenhuma. Eu coloquei 200 milhões de reais se alguma delas mostrar que ela pode. Não pode. Está escrito lá com todas as letras que não pode. Mateus capítulo 13, você examina lá, Mateus capítulo 13, vai lá. Lê aquele capítulo todinho, aí depois você vai dizer, você vem aqui e olha só, eu li e realmente você tem razão. Dá essa força aí para nós aí. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as igrejas, sal e luz, imensamente bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, curtam a live e compartilhem para estarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também façam a sua obra para com o Senhor Deus, interajam conosco, abram portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país aí nos comentários e interajam conosco, tirem suas dúvidas, como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Venda os livros, venda os livros, compra livro, venda livro, que você vai estar fazendo a obra do Senhor. Você vai poder invocar o nome dele, Senhor, mas eu estou aqui passando por isso e estou vendendo seus livros. E pronto, está lá escrito, Senhor, é para a tua obra. E pronto. Aí você vai realmente ser ouvido. Aonde está isso? Salmo 91. Você vai lá ler Salmo 91. Que ele vai me invocar e eu vou ouvir. Ele me invocou e eu ouvi, tá bom? E lhe responderei, que é ainda outro patamar. Que o Senhor ouvir e ele fazer conforme aquilo que ele ouviu, que são outras coisas diferentes. O Senhor ouve e verdadeiramente age em favor daqueles que fazem a obra em espírito e em verdade. Vamos aqui à administração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E para você continuar recebendo orações... 7, o número do Senhor Deus, tá bom? Para você continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, basta ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante ou dizimista desses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Vamos à administração de mais uma oração. Nosso Santíssimo Senhor, Salvador e Libertador de nossas vidas, nosso caminho, verdade e vida, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a remoção e destruição de toda trave, venda e impedimento que estiver interferindo em alguma área ou setor dessas vidas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sobre cada porta, portal e janela, removendo toda a obra do mal, da
carne ou da religiosidade de cada uma vida e família, onde essa live alcançar, em que ela interagir conosco nos comentários, deixando o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que elas possam alcançarem as tuas verdadeiras promessas de abundâncias através da prática das tuas boas obras. Sejam fortalecidas como igrejas sal e luz e possam todos te exaltar, adorar e glorificar ainda mais ao teu santo e poderoso nome, e envergonhar todo espírito imundo e maligno que estiver trabalhando contra a tua santa palavra que está sendo ministrada através de nós. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras, para que haja a tua luz brilhando através de nós e todos testifiquem, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. E desde já o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimo. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todas as igrejas sal e luz, muitíssimo bem-vindos, capazes, a graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Salmos, capítulo 146. Enquanto isso, vão deixando nos comentários seu nome, sua cidade, seu estado, interajam conosco, participem da live para estarem tirando suas dúvidas como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Os abençoados que estão chegando agora, os já estão conosco desde o início da live, participem, interajam conosco como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus e sejam muitíssimo abençoados. Vamos aqui ao livro de Salmos, capítulo 146, do versículo 1 em diante. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça ao oprimido e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 146 aqui do livro de Salmos é muito forte, porque traz tudo aquilo que a gente veio comentando com vocês desde o início da live. Como que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso se movimenta, age verdadeiramente em espírito e em verdade, e como que aqueles que são dele devem confiar nele, não somente por palavras, mas sim através das suas atitudes. Pois aqui o salmista já inicia testificando ali a sua fidelidade para com o Senhor nosso Deus, que não iria limitar o seu relacionamento, limitar a sua gratidão para com o Senhor em apenas um momento de sua vida, mas que reconhecia que verdadeiramente iria perpetuar durante todo esse plano nessa terra, como no mundo por vir na salvação e vida eterna livre. Pois aqui traz como bem-aventurado é aquele em quem tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Pois lá no Novo Testamento afirma que o lavrador, ele tem a esperança de receber o fruto após lavrar e semear a terra, deixando claro como é importante a gente semear para podermos colher, como o Senhor Jesus mesmo afirmou em Mateus 16, 24 a 27, que ele vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então é necessário a gente examinar sempre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, para colocar ela em prática com autenticidade. Pois aqui demonstra como que o Senhor cuida de todos aqueles que parecem estar desamparados perante o homem, perante a carne, mas que o Senhor nosso Deus está ali para amparar a esses.
E não apenas de maneira direta, assim, o Senhor se materializando e cuidando do órfão, da viúva, mas sim Ele delegando a responsabilidade àqueles que se falam, se chamam pelo seu nome. Pois lá em Mateus 25, dos versículos 31 a 46, o Senhor Jesus foi claro, que aqueles que serão chamados de ovelhas benditas, que são amados pelo Pai, esses amam aos pequeninos irmãos através de atitudes, não somente por palavras. Porque essa história de que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é ovelha do Senhor, é mentira. Porque o próprio Senhor afirmou que não é assim. Agora, todo mundo tem a oportunidade de ser filho do Senhor Deus. Todo mundo tem a oportunidade de ser ovelha do Senhor Jesus. Basta que o quê? Que ela se comprometa verdadeiramente a crer nele, como diz as Escrituras. Porque eu acho que é a maneira correta de ser feita? Não, porque o Deus que se fez carne e se fez homem afirmou, João 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras. E afirmou também que aquele que crê nele é aquele que faz as mesmas obras que ele fez e as fará ainda maiores. Deixando claro, parando de limitar tudo em um tempo, em um momento, em um local, mas sim trazendo para todas as áreas e setores de nossas vidas, para louvor do nosso Senhor, adorando Ele em nossa casa, fazendo a obra para com o Senhor Deus na internet, aonde nós pudermos alcançar. E para vocês verem, na verdade, né? Aquele que faz a mesma obra que ele fez, um detalhe muito importante, hein? Ele nunca mentiu. E ele não aceita nenhuma mentira, tá bom? Ó, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Você vai lá examinar que ele não aceita nenhuma mentira para que não venha todo mundo ser contaminado. Isso é importante você ir lá ler lá. Nenhuma mentira. Então, quando eu falo que eu estou fazendo um culto e o culto não é da forma que ele mandou, eu estou mentindo. Vamos prestar bem atenção. Quando eu falo que eu estou amando o irmão, mas não está da forma como ele determinou que é amar, está mentindo. Estou mentindo, porque ele falou que eu não posso amar o meu irmão só com palavras. Eu tenho que amar o meu irmão com atividades, com atitudes. Com elementos, com tempo. Exatamente. Então, tu tem que olhar isso aí. Você está vivendo uma vida mentirosa e achando que está servindo a Deus? Então, não é isso aí. Aí entra como um povo lá. Quando você tem duas igrejas ou 2 líderes espiritual, vocês não vão ser enquadrados da forma certa, que você pode até falar assim, eu estou examinando onde é que eu vou ficar. Aí pronto, você passa batido. Mas quando você está num lugar que você diz, ó, essa é minha igreja, ou eu sou dela, ou ela é minha, você já está condenado. Você está na mão de Satanás e achando que está livre. Aonde está isso, Marco? Você lê lá, João capítulo 8 tudinho, que ele falou que todo aquele que mente, ele é filho de Satanás. Então tu olha bem, examina bem. Ó, examina os frutos, examina as escrituras. João 5, versículo 39, Mateus capítulo 7. Vocês não têm opção de andar sozinho. Isso não tem, gente. Os apóstolos nunca tiveram essa opção, gente. Eles sempre andaram juntos. O tempo todo, quando ia enviar alguém, sempre estava o outro ali junto, acompanhando ele. Sempre. Então não tem. Então todas as vezes que você vê um líder andando sozinho, a Assembleia está sozinha. Opa, peraí. E aí, você vai vir assim, ó, eu estou aqui para poder eu juntar. Vou juntar vocês com as 12 igrejas virtuais, porque eu também estou com a igreja, com as 12 igrejas virtuais. E elas me ensinam que eu tenho que estar com vocês também. Então nisso aí. Porque aquele que busca o seu próprio reino, ele anda sozinho. Está lá escrito lá, Provérbio capítulo 18, e também lá em João capítulo 7. Exatamente, como o Messali comentou, 1 João, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É isso aí, abençoado. Então, são muitos, mas um dos versículos, um dos capítulos da Bíblia Sagrada, que é bem específico, está lá em João capítulo 8, que é o próprio Senhor Jesus falando. Então não foi os apóstolos que falou, foi o próprio Senhor Jesus que falou. Então, é necessário que eu venha fazer a mesma obra que ele tem e obedecer os mandamentos dele, tá? Exatamente. Eu estarei agora apresentando a vocês uma de nossas denúncias sobre as 10 afirmações, para que vocês estejam alertas, vigiando com muita atenção e cuidado toda a doutrina que lhes vem sendo apresentada com aparência de santidade. A gente está trazendo aqui a convicção de que não é essa história de mas depende da interpretação. Não existe isso. É tudo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, versículo por versículo. É necessário haver o discernimento, entendimento, porque as Escrituras por si só se discernem. Você não precisa ficar usando de outros livros, de outras fábulas, de outras pessoas para ter a verdadeira revelação das Escrituras Sagradas. Não aceita isso, tá? Exatamente.
E aí examinem com muita atenção essas 10 afirmações, porque em qualquer um templo físico, igreja ou congregação, em que houver a presença de uma só dessas 10 afirmações, ou houver a omissão em repreendê-las, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua, tem consequências gravíssimas já nesse mundo, que inclui a área profissional, financeira, a área da família, a área sentimental, a área emocional, como também no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. Para que vocês vejam que não estamos mentindo, cada uma afirmação que você provar que é mentira e anular o livro na mensagem, recebe 500 milhões de reais. Então prestem atenção. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24
e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Deus, mensagem dada a todos vocês. Lembrando que uma só dessas 10 afirmações traz consequências gravíssimas a qualquer uma igreja, templo ou congregação e qualquer pessoa que se diz ser dela ou que ela é sua. Então examine com muita atenção, pois uma só dessas 10 afirmações que você provar na Bíblia Sagrada que é mentira e anular os livros presentes na mensagem, recebe 500 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que nós estamos tratando com seriedade aquilo que nem mesmo esse valor aí é capaz de compensar, que é a sua salvação, a sua vida, a vida eterna livre sua, da sua família, o seu bem-estar já nessa vida e no mundo por vir, a vida eterna livre com nosso Senhor Jesus Cristo na glória. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para que estejamos examinando com muita atenção e cuidado. Número sorteado é 405, que corresponde a Ezequiel capítulo 3. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 4, que logo mais no final dessa live eu estarei sorteando os 4 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano e você esteja aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Ezequiel capítulo 3, do versículo 4 em diante. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Glórias ao nosso Deus. Aqui, antes de continuar, demonstra como é importante nós estarmos prontos para ouvir e receber aquilo que é da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem colocar aquele: mas eu já sei demais, mas eu já sei tudo. Vamos examinar tudo à luz das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor Deus, e estar sempre atento. E como o Senhor Deus afirmou, naquele momento que parece ter paz e segurança, quando repentinamente vem a destruição. Por quê? Porque não ouviu os alertas do Atalaia, que entra depois ali na continuação do versículo, eu vou chegar lá daqui a pouco. E aqui, continuando Ezequiel 3, versículo 7 em diante. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Deixando claro que o problema não estava no mensageiro, muito menos naquele que enviava a mensagem, mas sim naquele que recebia, que estava endurecendo o seu coração. Mas aqui no versículo 8, o Senhor trouxe o versículo 8 e 9, o Senhor trouxe 2 palavras muito importantes. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Deixando claro que o Senhor edifica os seus mensageiros para que eles não vão com arrogância, mas sim com confiança, tendo certeza de que foram capacitados pelo Senhor Deus em espírito e em verdade para aquela missão. Porque o Senhor, que é o nosso caso, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, antes de enviar, antes de fazer, primeiro Ele capacita. Não é aquela história: então vou meter louco, vou fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, e Deus vai me ajudar. Opa! Administrar o tempo correto, tudo tem que ser feito como a Bíblia Sagrada é. Números, tempo, quantidade e matemática. Perfeito. Perfeito. Como o Senhor Jesus afirmou lá em Lucas capítulo 14, que antes de você iniciar a grande obra, é necessário que você examine primeiro os seus recursos e condições, para que não viesse financeiros, para que não viesse outra examinar e encontrasse algum defeito, porque Ele próprio envia as pessoas para examinar umas às outras. Porque, como ali no livro de Salmos tem uma passagem que traz, aqueles pecados que o salmista não conseguia enxergar em si mesmo, era necessário que o quê? Que outro viesse e falasse. Como o próprio Senhor Jesus afirmou: antes de você tirar a trave do olho do seu irmão,
tira a trave do seu olho. Mateus capítulo Para você... 5. Mateus capítulo 5. E Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Exatamente. Para você enxergar claramente, para ajudar o seu irmão, tirar a trave do olho dele também. Não é para você agora ficar com o olho em terra de cego, mas sim para que você, estando capacitado, sirva como um vaso, um instrumento do Senhor Deus para capacitar ao próximo. Como eu trago aí nos meus 12 livros da série, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios, que dá a garantia para vocês, verdadeiramente, de que a sua vida profissional e financeira e a sua vida espiritual e ministerial já foram transformadas pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então adquira a coleção completa, seja no link na minha bio, do meu canal, @milaofertadim. Nessa rede social você encontra aí no comentário fixado, na descrição da live. Nessa aqui já tem aí o link fixado aí na live, nessas duas, para vocês poderem verdadeiramente estarem adquirindo esses 12 livros e sendo vasos de honra do Senhor Deus. E você pode também entrar em contato conosco no privado para se tornar um vendedor desses livros, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de cadastramento. Não importa, você está aqui no Brasil, você vende para uma pessoa da Angola. Você está lá na Inglaterra, você vende para uma pessoa na Rússia. Não interessa onde venda, porque o livro chega a todos, já que o livro é digital aí, dando acessibilidade para todos comprarem e todos venderem. Para que todos em todo mundo tenham a oportunidade de ser uma igreja sal e luz do Senhor Jesus. Transparência e garantia. Exatamente, pois nós estamos chegando... Importante. Transparência e garantia. Exatamente. É isso. Você está falando a verdade? Qual é a garantia que você me dá? Aí nós colocamos aí, essa mensagem que você acabou de me mencionar aí, ó, é mais de 5 bilhões de reais que está ali. Porque em cada uma é 500 milhões de reais, são 10. A garantia que nós damos, ó, se nós estiver mentindo, a gente paga os 500 milhões de reais. Você vê que já estamos aí, ó, já há quase 3 anos aí dando essas garantias, colocando dinheiro na frente. Veio. Se até agora veio alguém e fala assim, eu não recebi, que não sei o quê. Não, não tem. Glória a a Deus por isso. Sabemos o que estamos falando, a gente somos autênticos no que faz. As nossas obras são elas perfeitas, como está em Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Jesus diz, ó, todas as obras têm que ser perfeitas. Ninguém pode fazer obras imperfeitas, tá bom? Mateus 5, versículo 48 também. Sede vós, pois, perfeitos, igual a perfeito vosso Pai que está no céu. Olha o parâmetro que o Senhor Jesus colocou. Não é seja perfeito como fulano, beltrano, como vosso Pai que está nos céus. Então é um compromisso do qual não é injusto, porque Ele sabe a capacidade que Ele deu a cada um de nós. Então se foi isso algo que Ele cobrou de todos, é porque Ele deu essa capacidade a todos. Aí você vê, mas o livro de vocês são bom mesmo? Qual é a garantia que eu tenho? A garantia que vocês têm é assim, ó. Vocês compram os 12 livros e lá, ó, tem 12 princípios e aonde vocês vão aprender de tudo. E nós estamos dando a garantia que a gente vai trazer a existência de tudo que está no livro de forma visível, palpável, física para vocês. Tá aí, comprou. Você vê se até agora alguém ligou assim, mas eu comprei os 12 livros, não sei, ó. É questão de meses, a gente vai chegar lá. Você vê que, ó, não tem esse negócio conosco. Muitíssimamente, pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada município do Brasil, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Basta entrar em contato conosco no privado para trabalhar conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Então fale também com as autoridades políticas da sua região, peçam para eles levarem um de nossos tempos físicos, federal, exatamente, vereadores, senadores, prefeitos, agora, exatamente, entre em contato com eles. Agora é o momento que eles mais estão querendo ouvir vocês. Então, mais um momento que vocês devem falar e se posicionar com autoridade. Peça esse tempo aí que vai trazer recursos para vocês financeiros, também espiritual. Vamos levar toda a revelação. Vamos levar toda a revelação para poder juntar todas as igrejas. Se as igrejas se juntarem, vai ter recurso para todos. É isso que é importante que nós estamos fazendo. Glória ao nosso Senhor Deus. E abençoados, estarei agora apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção nessa mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27,
17 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. E cá estamos nós para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, dando a oportunidade aí a cada um de vocês de se interagirem, de participarem. Então deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, também seu país, para estarem tirando suas dúvidas ao vivo conosco nessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Quem quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais no @MileOfertaDin, Mile com 2 L's e E. MileOfertaDin, em todas as redes sociais. @ que é aquele azinho com um círculo em volta, MileOfertaDin, em todas as redes sociais, onde você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês podem também entrar em contato conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes independente do valor, pois todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, irão se surpreender ao chegar em nossos templos físicos com os comprovantes independente do valor, com as grandes bênçãos e benefícios reservados exclusivamente para cada um de vocês. Gálatas 6, versículo 10. Priorizamos aqueles que fazem parte da família da fé. E Senhor, independente de vocês aí agora, independente se você é candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, ou se você já é um deputado federal, senador, deputado estadual, independente de você seja agora, se ajunte conosco e você está garantindo aí a sua candidatura aí, realmente, a sua eleição. Se ajunte conosco. Em qualquer lugar do Brasil, isso serve para qualquer lugar do Brasil. Nós estamos em todos. E aí, quer dizer, se ajunta a nós. O Elício de Fortaleza, Ceará, seja muito bem-vindo, capaz, é graça e alegria. Nosso Jesus perguntou: sacerdote e apóstolo Marcos, quem não é batizado pode dar oferta? Bom, seria motivo, mas não, mas pode dar sim, porque quem não é batizado é os estrangeiros.
E o Senhor abre essa questão lá, né? Lá em Levítico, em Deuteronômio, e o próprio Senhor Jesus também, quando ele gritou no meio de todos, em Lucas capítulo 6, versículo 8, né, que diz assim, ó, dá e vos será dado, com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante lhe será dado. Agora, o importante é só isso, é você dar ao ministério certo, a pessoa certa. Tanto é que teve lá a passagem dos 10 leprosos, em que foram, o Senhor Jesus, agora dá oferta ao sacerdote para poder fazer testemunho, comprovar ali as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. E aí, os 10 foram, apenas um voltou, e esse um era o estrangeiro. E aí ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou, agora vai dar a oferta ao sacerdote. Ele era o único estrangeiro entre aquele povo ali. Põe, boa, entendeu? Então essa parte aí, ó, é 100%, porque o Senhor Jesus está afirmando ali que aquele não era um batizado. Viu? Os 10 leprosos. O que não era batizado foi o que foi curado também, voltou, e o Senhor Jesus falou para ele. Foi grato, voltou para ele, e ele falou assim, vai lá agora e dá a oferta ao sacerdote. Tá vendo? O negócio é, olha só, sacerdote hoje, eu estou falando assim, ó, no Brasil, glória a Deus, eu vou falar assim, eu só conheço só eu. Eu só conheço eu, porque se alguém lançar algum desafio onde for, eu vou. Aonde eu vou, porque o sacerdote, ele tem que fazer isso. Ele tem que examinar todas as obras, independente, ele tem que examinar todas as obras. E ver, por isso eu me coloquei na internet aí, para todos poderem me examinar, todos, de todo mundo. E estamos aí. Quer dizer, então o importante é quem você dá a oferta. Aquele que me der uma oferta, está dando a pessoa certa, o ministério certo. Por quê? Eu estou colocando aí a garantia para a pessoa. A garantia que eu estou falando é verdade, que tudo que eu faço é verdade. Sem contar hoje que eu tenho também o quê? As inteligências artificiais, que todas elas vai falar de todos os livros que eu proporciono e estou afirmando nele, ela vai falar se é verdade ou se é mentira. E dentro de um segundo, a inteligência artificial vai falar contigo. Se eu estou mentindo, se eu estou ou não. Você vê, já estou há quase 3 anos aí na internet. Se eu tivesse mentindo, tem 12 igrejas, tá? Nessa cena, tem 12. E se eu tivesse mentindo, ó, a inteligência artificial já tinha me quebrado já. Então eu estou falando a verdade. Mesmo assim, ó, estou aqui para poder juntar as igrejas. O meu foco é celestial, o meu foco é lá em cima. O meu foco é garladão. O meu foco é muita fé celestial. Esse que é o meu foco. O meu foco não é carnal. O meu foco não está aqui, mansões, jatinhos, carro importado. O meu foco não é esse. O meu foco é celestial. O meu tesouro que eu quero garantir, estou ali brigando para poder garantir, é celestial. É lá no céu, não é aqui. Não é nada que o ladrão pode recolher, que alguém possa roubar, que possa enferrujar. Não é isso. E aí, quer dizer, as pessoas estão tendo a oportunidade, o quê? De se libertar espiritualmente, me ofertando. Está falando que é a pessoa certa, porque aí pode invocar o nome do Senhor que está fazendo a pessoa certa. Mas você viu aí? Você teve a resposta 100% certinho. O leproso, que não era batizado, ele foi curado e o Senhor Jesus mandou que ele fosse lá e desse a oferta ao sacerdote. Tá bom aí, pessoal? Mais perguntas aí, pode vir que estamos aqui para poder responder com autenticidade, tá bom? Muito também. Vamos aqui tá aí no Ezequiel capítulo 3, versículo 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvaste a tua alma. Deixando claro como é importante a gente fazer a nossa parte e falar. Se a pessoa ouvir, receber ou não, é algo que é ela que vai prestar contas. Mas quando nós somos usados pelo Senhor nosso Deus e a pessoa recebe de bom grado, é algo que apenas não só beneficia a pessoa, como também traz o benefício para nós. Como lá no livro de Tiago afirma que cobre uma multidão de pecados. Quando verdadeiramente nós nos posicionamos como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, ajudamos outras pessoas também a se posicionarem como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. E aí a gente dá essa oportunidade, dá material de trabalho para cada um de vocês. Que vocês fazendo a obra de vocês, trazendo discípulos, convidando pessoas para participar, para interagir, essa bênção cai sobre vocês também. E aí vem agora a outra parte final desse mesmo rapaz aí que eu estou comunicando. Mas todas as vezes que uma pessoa que não é batizada, ela oferta, ela tem que falar para o ministério, ó, eu estou ofertando, mas não sou batizado, tá bom? Ela tem que falar, porque de quê? Que é necessário, todo aquele que recebe a sua oferta, colocar o seu nome no livro da vida, colocar você na oração, tá bom? É isso aí que é importante. Não adianta você pegar agora, ofertar de uma maneira oculta. Você não deve nunca falar quanto é que você está dando, de forma nenhuma, e você nunca deve dar assim da forma que alguém impor para você, não. Mas você deve comunicar assim, ó, eu ofertei
ao ministério de vocês, ao sacerdote e tal. Eu ofertei, não sou batizado, mas estou precisando de ser abençoado. Aí certamente ele vai lá, vai fazer a oração, eu vou fazer a oração aqui, negócio tudo para você ver a bênção chegar até você. É assim, tá bom? E o leproso foi até lá, e Jesus falou, agora vai lá no teu sacerdote, para ele poder te examinar, aí ele vai ter que falar o que foi, o que aconteceu, e aí o sacerdote ia liberar a bênção para ele permanente, tá bom? O Elias de Fortalecerá comentou, eu sou ofertante, não sou batizado. Então é isso aí. Agora, se for conosco, você sempre procura sempre avisar, tá bom? Procura avisar. Aí, ó, já fiz a oferta de vocês lá. Pronto, você fez a oferta, certamente, a gente quer ter mente, tá? A gente rapidamente vai comunicar, vai estar lá no caderno, lá anotado, ó, fulano, Marcos, pronto. E aí quando eu vou ali orar, eu tenho ali todos aqueles ali e vou orar por todos aqueles que estão ali. Porque é necessário, se você não ofertar, não tem como eu clamar aquilo que você não fez, tá vendo? Exatamente. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos, falando pelo menos uma das 4 atividades, a iniquidade, a impiedade de Cristo e aceita, para estarmos vigiando e orando com muita atenção e cuidado. Número sorteado é o 193, que corresponde a Jó capítulo 22. Jó capítulo 22 é o terceiro livro a ser ministrado nessa live. Já escolha aí o seu número de 1 a 4, que daqui a pouco, no final dessa live, eu estarei sorteando os 4 números para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aos seus corações. Tudo para mais honra e glória no nosso Senhor Jesus Cristo. Jó capítulo 22, do versículo 22 em diante. Versículo 21. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 21 em diante. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro fino e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 22 aqui do livro de Jó, traz aqui um ponto muito importante que é abordado lá no Novo Testamento. Como a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque verdadeiramente é importante que, enquanto há tempo, há oportunidade para que haja um arrependimento, haja conversão, não convencimento. Pois não adianta você chegar perante o Senhor com um coração convencido, mas sim é necessário um coração convertido, um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para desfrutar das bênçãos, das maravilhas, das plenitudes, já nesse mundo e sempre o principal, sem perder a salvação e a vida eterna livre. Para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, demonstrando claro como é necessário ele se converter. E como o Senhor Jesus afirmou, é necessário que aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. E aquele que crê nele e é batizado, sem verdadeiramente alcança salvação. É por esse motivo que é necessário, como está aí, né? Ser convertido, não convencido. Porque, entenda bem só, quando você se torna uma pessoa convencida, aqueles espíritos de Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14, Apocalipse capítulo 16, versículo de 12 a 14. Lá você vai encontrar 3 legiões de espíritos chefe. Ó, chefes. Porque hoje todo mundo tem costume de colocar tudo é Satanás, tudo é o diabo. Não, gente. Calma aí. Tem mais 3 espíritos pesadão igual a Satanás. Quais são eles? O espírito do anticristo, o espírito da besta, o espírito do falso profeta e até o espírito do dragão. E quer dizer, o patamar deles é a mesma coisa de Satanás. Abaixo deles eles têm bilhões de espíritos imundos trabalhando para eles. Eles são um chefe. E tudo está caindo na conta de Satanás. E o que se ocorre? Se não haver um sacerdote para poder examinar de quem é aquela obra, o que se ocorre? Está passando batido. E hoje, infelizmente, está lá escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, de 12 a 14. Os 4 estão dentro de todas as igrejas hoje trabalhando lá, tá bom?
fazendo sinais e prodígios, de cura, libertação, fazendo um montão de coisas, e que na verdade não tem nada a ver com o próprio Espírito Santo de verdade. Desses espíritos aí, os apóstolos do Senhor Jesus já afirmavam que já estava com eles ali naquele ponto. Só que a diferença de antigamente para hoje em dia, né? Que é o espírito do anticristo, é que naquela época ele não conseguiu criar raízes. Ele foi expelido do meio da igreja devido às boas obras perfeitas, aos bons frutos perfeitos, ao ensino, à ministração e à obediência à palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade. Conosco aqueles passa longe. Conosco aqueles passa longe. Aí entra o ponto aqui verdadeiramente, que hoje em dia, infelizmente, eles não só conseguiram chegar perto, como conseguiram criar raízes. Montaram o trono deles dentro das pessoas. Exatamente. E o que isso ocorre? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, fala assim, ó, eles fazem os mesmos sinais que eu faço, eles se apresentam como anjos de luz. E o próprio Senhor Jesus falou também, ó, ao cautelar dos falsos profetas, cuidado, por haver sinais e prodígios, vai enganar muitos. Mateus capítulo 24. Se possível 24. Fosse até mesmo os escolhidos. Então, Mateus capítulo 24, você vai lá dar uma olhada. Então, quer dizer, não é pelos sinais que acontecem que você pode dizer que uma pessoa é de Deus, que aquela igreja é de Deus. Não é pelo isso aí. Exatamente. Graças a Deus, eu estou aqui diante, aqui, Deus me usa para todos eles. Tudo que os apóstolos lá fizeram, ó, eu não tenho nenhuma dívida. Tudo, ressuscitar, tudo, animal, tudo. E eu não sou homem de Deus por causa disso. Eu sou um homem de Deus porque de quê? Que eu faça a obra do Senhor como está escrito. Eu sigo os mandamentos do Senhor Jesus como Ele mandou. E Ele dá oportunidade a todos também de fazer isso. Eu não acrescento nada, não omito nada e dou oportunidade a todos a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Não fazer a vez tudo que eu faço, porque isso aqui não vai dar para as pessoas. Porque de quê? Para tudo tem um tempo determinado para cada obra a pessoa poder exercer. Exatamente. Eu sei disso. Então não adianta eu mandar a pessoa fazer uma obra que é necessário 20 anos para poder se capacitar para poder fazer. Eu vou pegar agora e mandar ela fazer. Eu sei que vai dar errado. Agora, aquela obra que eu sei que... Aquela obra que pode ser feita com 2 anos, e eu sei que a pessoa já está 3 anos comigo, você pode ir lá fazer que você vai fazer. Tá bom? Exatamente. Glória ao Senhor. Então se ajuntam a todos, chama todo mundo, faça a sua obra, divulga essa obra, use o seu telefone para poder chegar às outras pessoas também do seu município, e você é um missionário da obra do Senhor. Eu dou oportunidade para todos no Brasil, no mundo todo, ser missionário do Senhor. Só a nossa igreja mesmo, tá bom? Glória a Deus. Abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito e bem-aventurado Marcos. Então, ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, ouça a palavra do líder e depois examine nas Escrituras Sagradas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você
ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que essa mensagem fica salva em algumas redes sociais, no @milhaofertadinho. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Também pode entrar em contato diretamente conosco no privado. O sacerdote agora vai responder. Bom, abençoado, você aí que tá... Olha, primeira coisa, eu quero responder esse outro aí que falou que o outro que aquele... Claro que ele ofertava, ele era judeu, é isso? Exatamente. Não é sobre leproso. Ele não era judeu. Calma aí. Tá? Ele não era judeu. Ele não era judeu. Aquele ali era um samaritano. Tá bom, abençoado? Vamos prestar atenção na palavra que ele era um samaritano. Exatamente. Tanto é palavra do próprio Senhor Jesus. Leia o texto todinho. Ele chegou agora, ele não estava naquela hora da live. Mas ele falou aí. Não, ele falou sobre ele a mensagem, que você falou que todos os apóstolos ofertavam o Senhor Jesus. Ele falou, claro, porque eles eram judeus, mas deixando claro que a gente, antes mesmo da live, a gente deu o exemplo ali dos 10 leprosos, em que o Senhor Jesus trouxe, levou a cura para todos eles e afirmou, vai agora, entrega a oferta ao sacerdote. E o único que não era judeu, não era parte das 12 tribos, tanto é que o texto afirma que ele era samaritano, ele foi lá e entregou a oferta ao sacerdote, porque o Senhor Jesus afirmou que era necessário entregar a oferta. Então tu viu aí, né, abençoado? Você que falou aí que é claro que eles ofertavam porque ele era judeu, não. Então você viu que lá o leproso lá que ofertou, que o Senhor Jesus mandou ele ofertar ao sacerdote, ele não era, ele era samaritano, tá bom? Exatamente. E desde o Antigo Testamento, ali nas leis das tribos de Levi, você ia ver também que todos aqueles que eram estrangeiros também podiam ali participar e ofertar. Pois e exatamente. Vai pro outro e aqui aí outro próximo. Que tá... O Tauan do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, capaz e graça da igreja, nos comentou. Estou muito perdido na vida, principalmente financeiramente, e não sei o que fazer. Tenho orado, mas nada acontece. Tenho andado muito estressado. O que eu faço? Bom, ó, preste bem atenção aí de carteirinha que você vai resolver agora, tá? Em primeiro lugar, você vai fazer a oração do Senhor Jesus em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Mateus 11, de 28 a... O jugo e o fardo. Você fala, Senhor Jesus, ó. Lá na Igreja de Bendita a gente ensina você essa oração. Senhor Jesus, eu estou te entregando o meu fardo e meu jugo que é pesado, mas estou recebendo o seu fardo e o seu jugo que é leve. Pronto. E vou andar com o Senhor como está em João capítulo 15, produzindo frutos. Pronto. Aí agora eu já vou te dar assim, ó. Você vai pegar, vai entrar em contato conosco lá no privado e vai começar a ser um vendedor do livro. Vendedor, você vai ser vendedor do livro. Então você não precisa gastar R$1 para nada. Você vai colocar lá para ser o vendedor. Aí logo a seguida você vai telefonar para as pessoas que você conhece. Fulano, você pode comprar os 12 livros aí porque eu estou fazendo a obra do Senhor. Não fala que você está precisando, não. Fala, eu estou fazendo a obra do Senhor e o apóstolo lá garantiu que aquele que comprar, ele tem um compromisso, ele está dando a garantia que ele vai abençoar você também financeira também. No livro também está escrito lá dentro também do livro, tá? Está escrito lá dentro do livro também a garantia. Aí você vai fazer isso, você vai ver aqui, ó. É questão de semana, a tua vida vai mudar. Só depende de você agora, tá bom? Faça essa oração, faça assim e pega lá e começa a ligar para fulano, dá para tu comprar esses 12 livros? Lá parcela, faz um montão de coisa geral e você tem 30% desse livro, a gente entregue depositado na tua conta bancária, tá? A tua comissão é depositada na hora. Sem você gastar R$1 para nada. E daí o que isso ocorre? É nesse pouco aí que vai haver uma gigantesca forma de você vai ser um cara muito abençoado, muito próximo. São portas, portais, janelas que você estará abrindo porque para nós vamos colar contigo. Nós vamos colar contigo, tá bom? Glória ao Senhor Jesus. Tá bom? E você se apresente, para tirar suas dúvidas e participar conosco. Deixe no comentário seu nome, sua cidade, seu estado, que nós com certeza estaremos respondendo. Pois nós temos mais de R$500 milhões em dinheiro, oferecendo para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo sobre essas denúncias aí. Vamos aqui ao quarto e último livro a ser ministrado nessa live. É o desafio, tá? Exatamente. Escolha o seu número de 1 a 4 para você estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Número sorteado, livro de Jeremias, capítulo 4. É o quarto e último livro que estaremos ministrando nessa live. Jeremias, capítulo 4. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que eu aguardo vocês meia-noite 7 no @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, com orações e ministrações na palavra do Senhor Deus. Daqui a pouco, 8 horas e 12 minutos, @as_sem ovelhas.
Vamos aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui testificando nesse capítulo 4 de Jeremias aquilo que o apóstolo acabou de trazer para você, abençoado, demonstrando como é importante você verdadeiramente se voltar aos caminhos do Senhor. Bom, quero falar mais uma coisa para você que pediu essa ajuda financeira aí, olha só, procura também no seu município aí, candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senador, seja lá o que for, você procura um deles e vai com eles com a mensagem da igreja para eles poderem nos contratar. Eles nos contratando, você pode ter certeza também que a sua vida financeira vai mudar. Não é porque é da ajuda do dinheiro do político, não é isso não, porque a gente sabe o que a gente vai fazer com aquele que nos convidar. Tá bom? Então você procura um político aí, manda ele entrar em contato conosco, candidato a deputado estadual, deputado federal, a senadores, procura e venha entrar em contato conosco no privado, tá bom? Que a tua vida financeira também vai mudar, tá? Ó, tem dois caminhos, venda do livro e procurar os candidatos a deputado estadual, deputado federal, a senadores, até governador, tá bom? Muitíssimo amém. E aqui como está escrito, benditas todas as nações para mais um negócio de Deus. Exatamente. Escolha seu número de A4 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Aí vai resolver mesmo sua vida financeira. Muitíssimo amém. Se de 1 a 4 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 146. Salmos, capítulo 146, se você escolheu o número 2. Salmos, capítulo 146, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Ezequiel, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22, se você escolheu o número 1. Jó, capítulo 22, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 3, vai meditar em Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4, se você escolheu o número 3. Temos aí as nossas 7 afirmações sobre a política também, demonstrando como é importante vocês participarem, vocês falarem com as autoridades políticas da sua região, para eles entrarem em contato conosco e levarem os nossos templos físicos na sua região. Pois lá, como em Romanos 13 afirma, que as autoridades são ministros constituídos pelo nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus afirmou que o político não teria nenhuma autoridade se não fosse o Senhor próprio que houvesse concedido essa autoridade a eles. E basta nessas 7 afirmações, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. Entre elas aqui tem um exemplo, ó. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Tem 7 ao todo, na outra live vocês podem aí acompanhar cada uma delas para você examinar versículo por versículo nas Escrituras Sagradas e vejam que tudo aquilo que a gente traz para vocês é essencial para o seu desenvolvimento, seja social, profissional, financeiro, espiritual, ministerial, tudo sempre firmado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então entre em contato conosco no privado, peçam os nossos templos físicos na sua região, se torne um vendedor desses livros, sem você ter custo nenhum com cadastramento, nem com estoque, nem com logística, nem com entrega, pois os livros são virtuais, você tem o mundo inteiro para poder vender esses 12 livros e ter a comissão de 30% em cada um livro que você vender para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Além de que todas as pessoas que compram esses 12 livros, como também as pessoas que vendem esses 12 livros, têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, para trabalhar independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, para trabalhar conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Então basta você entrar em contato conosco, falar também com as autoridades políticas da sua região, e nós com certeza, questão de meses, estaremos chegando em todos os
municípios do Brasil, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como Igreja e Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7, até as 8 horas e 7 aqui no @milha ofertadim. Daqui a pouco, às 8 horas e 12 minutos, no @as_sem ovelhas, onde a minha mãe estará ministrando 12 capítulos do livro de Salmos com orações e mais 100 capítulos para aumentar a fé das 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus. E meia-noite 7 eu encontro vocês na @igrejas benditas. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Meu muitíssimo amém.